Olá, pessoal, uma noite abençoada para todos vocês. Vim aqui novamente para mais esse encontro super abençoado que é a leitura da Bíblia. É um momento assim muito esperado, porque foi algo que Deus colocou no meu coração e é uma forma de fazermos a leitura, fazermos um estudo e fortalecermos a nossa fé. E hoje eu vim falar de algo que acontece com todo mundo. Às vezes, em alguns momentos, né, da nossa vida, da nossa caminhada, bate aí um desânimo sem explicação, né? Às vezes está tudo bem, não tem problema nenhum, a gente está com saúde, está trabalhando, está conquistando, está correndo atrás, mas do nada bate aí aquele desânimo sem a gente entender por quê. E nesse momento, a impressão que dá é que a nossa fé ela tá meio que perdida no espaço, flutuando assim, como se fosse um astronauta. É algo assim, realmente sem explicação, né? Porque normalmente a gente sabe que do amor que Deus tem pela gente, a gente sabe que Deus é o Deus do impossível, é o Deus que realiza milagres, é o Deus que nos ama, que nos dá capacidade para trabalhar, que nos dá capacidade para conquistar. Se nós formos aí filhos obedientes, Deus nos abençoa assim de forma sem igual. Mas de repente bate aquele desânimo, aquela coisa assim que a gente realmente não sabe de onde vem. E é exatamente nesse momento que a gente precisa fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso lado espiritual, né? Quando a gente tá aí dessa maneira, né, se sentindo assim meio fraco, meio perdido, parece que a nossa estrutura aí de fé, a nossa estrutura de caminhada, de comunhão com Deus, tá meio que girando, perdido no espaço. E aí você se pergunta, nossa, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Né? Eu acho que isso é uma crise existencial que muitas pessoas passam ao longo da vida. E Jesus já deixou, né, pra gente aí essa mensagem que no mundo teremos aflições, mas que nós teremos que ter bom ânimo, né? Então, eu vou ler uma passagem hoje da Bíblia que diz, que fala uma passagem, na verdade, né, de Elias, um momento em que o profeta Elias se viu assim, muito desanimado. E para a gente ver que a Bíblia, ela é um presente que Deus deixou para gente, para que a gente possa entender todos os momentos da nossa vida, né? Todos os momentos que a gente passa, por mais que sejamos fortes na fé, por mais que a gente saiba que Deus é amor, Deus nos ama, Deus nos abençoa, em alguns momentos nós somos seres humanos, né? E de repente, por alguma razão, a gente fica desanimado. E aí a gente não pode ficar desanimado, porque nós que somos cristãos, nós temos que dar exemplo e mostrar para o mundo o quão é maravilhoso essa caminhada com Deus, tá?
Vamos ler e refletir essa passagem do profeta Elias, que está em 1 Reis, capítulo 19. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então Elias no monte Horebe levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouviu a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria.
também Ageu, filho de Ninsi. Ungirás rei de Israel também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Gel. E o que escapar da espada de Gel, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e a deu ao povo, e comeram. E então se levantou, e em seguida Elias, e seguiu Elias a Elias e o servia. Essa é uma passagem, né, de 1 Reis, capítulo 19, que fala de um momento em que o profeta Elias caiu em total desânimo. E Elias era um homem de muita fé, uma caminhada com Deus aí sem igual. E o que aconteceu? Deus mandou o seu anjo para o alimentar. O anjo de Deus levou pão, levou água, fez com que Elias se alimentasse, para que Elias retomasse as suas forças físicas, né? E continuasse a sua caminhada. Praticamente a sua caminhada de fé. O grande mestre Jesus deixou, né, a sua mensagem dizendo que no mundo teremos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Toda vez que o desânimo bater, que o desânimo chegar sem motivo aparente, ou até mesmo muitas das vezes a gente vai conseguir aí identificar o porquê, né? O porquê aí de ficar desanimado, prostrado, de repente sem vontade ali de fazer as coisas que habitualmente a gente faz. Isso pode ter, né, uma razão espiritual. Muitas das vezes existem pessoas que ainda não conheceram ali a sua caminhada, a sua comunhão com Deus, e acabam, né, às vezes nem por maldade, mas por falta ali de conhecimento da palavra, por falta da própria comunhão mesmo com Deus. As pessoas de repente veem você naquela fé, naquela luta, naquela ânsia por vitória, fazendo coisas boas, enfim, às vezes as pessoas não fazem nem muita coisa, mas só em levarmos um pouco da palavra de Deus, só da gente estar ali tentando ajudar o próximo, muitas das vezes isso atrai alguns sentimentos ruins de outras pessoas que gostariam de ser igual a você e não conseguem, né?
muitas das vezes a falha pode vir de nós mesmos, alguma coisa ali que está faltando fazer para que a nossa comunhão com Deus seja completa. Eu sei que independente do motivo, independente da razão que esse desânimo chegue para mim, para você, o melhor que a gente tem a fazer é conversar com Deus, orar, pedir para Deus mostrar o motivo desse desânimo para que a gente possa combater. Se o erro for nosso, se for alguma coisa que a gente esteja fazendo inconscientemente, se for alguma interferência externa, a gente tem que sermos cada vez mais filhos obedientes para que Deus reforce essa proteção, para que Deus nos revista ali com seu manto sagrado, para evitar que influências ruins, tanto espirituais, até mesmo pessoas, né, que passam pela gente, pessoas que convivem com a gente, muitas das vezes não tem aquela mesma linha de pensamento, não tem aquela conexão. Você pensa de um jeito, a pessoa pensa do outro, sabe? Inconscientemente, muitas pessoas, ao invés de admirar você, acabam sentindo inveja, e isso é muito ruim. Então, bateu o desânimo, bateu qualquer angústia, bateu qualquer sentimento ruim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conversar com Deus, pedir para Deus para fortalecer a nossa fé, para que a gente seja merecedor, sejamos merecedores ali da sua bênção, das suas bênçãos, da sua proteção divina, porque a todo tempo a gente está sujeito ali a vibrações externas, a sentimentos ruins, a obras ruins mesmo, né? Então a gente tem que cada vez mais estarmos fortalecidos, com a nossa fé fortalecida. Muitas das vezes alguém fala alguma coisa, né, para mim ou perto de mim, e eu entendo aquilo como uma coisa ruim, sabe? Às vezes a pessoa tá falando, não tá nem sentindo que aquilo que ela tá falando, eu acredito até que isso aconteça com vocês também, você recebe aquela coisa que a pessoa tá falando. Às vezes a pessoa tá falando assim, sem nenhuma maldade, até às vezes sem nenhuma intenção de te magoar, de te ferir. Mas quando aquilo chega até você, você acaba pensando assim, poxa, é tão ruim fulano tá falando isso, não tá assim chegando, né, com bons olhos, ou melhor, com bons ouvidos, né, porque a gente tá ali conversando com a pessoa e daqui a pouco a pessoa fala ou faz alguma coisa que manifesta que ela não tá ali com uma intenção positiva em relação a você, né? Aí de repente você sente assim, poxa, a pessoa tá fazendo tal coisa, mas não tá fazendo aquilo de coração aberto, tá fazendo com algum interesse, sabe? E aquilo acaba entristecendo a gente. E daí, né, a partir do momento que a gente se entristece com alguma coisa, logo atrás vem o desânimo. E toda vez que o comportamento de alguém tirar a nossa paz, tirar o nosso ânimo, né? Toda vez que o comportamento de alguém tentar abalar a nossa fé, a gente tem que orar, a gente tem que pedir para Deus, para que Deus dê paz de espírito para aquela pessoa não haja daquela maneira, que aquela pessoa não fale daquela maneira. A gente tem que orar pelos nossos inimigos. Eu sei que é difícil, nós somos meros mortais, cheios de pecados, cheios de defeitos. É muito difícil, mas não é impossível. E se fosse fácil, não teria graça, né? A gente tem que orar por aquelas pessoas que magoam a gente, sabe? Que falam coisas
Às vezes a gente está com um problema e no momento que a gente acha que as pessoas vão vir com espírito de mansidão para ajudar, para te estender a mão, muitas das vezes acontece justamente o contrário. A pessoa vira as costas, a pessoa ao invés de estender a mão, ela te critica, ela te julga, e é aquilo que eu falei, né? Isso acaba entristecendo a gente, e logo atrás da tristeza vem o espírito de desânimo. Então, toda vez que alguém falar algo que te magoe, que te entristeça, a gente tem que orar, pedir para Deus por aquela pessoa, porque no fundo, aquela pessoa que te vira as costas, que não te estende a mão, que te julga, que te critica, são as pessoas que estão mais precisando naquele momento de Deus, né? Porque ela não tá bem, então ela espiritualmente falando, ela quer que você fique como ela, que você fique triste, desanimada, frustrada, e Deus não quer que isso aconteça, nem comigo, nem com você e nem com ninguém. Então nós que temos essa capacidade de compreender a palavra de Deus, de estudar, de correr, de obedecer ali os ensinamentos de Deus, né? Sermos filhos obedientes para que a gente possa receber as nossas bênçãos, para que Deus esteja ali tomando conta da gente, carregando a gente no colo no momento difícil. Nós que somos privilegiados por agir dessa maneira, nós temos que buscar o ânimo, né? Aquele ensinamento que Jesus, nosso mestre, deixou. Tendes bom ânimo. Então a gente tem que ter bom ânimo, e para poder se nós mesmos nos ajudarmos, né, a vencer a tristeza, a vencer o desânimo, e poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, porque é isso que Deus quer da gente. Deus quer que falemos, né, ao mundo sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia, que Deus é misericordioso, e é isso. A gente tem que estar firme na fé, chutar para o alto o desânimo, mandar a tristeza embora, porque a gente precisa disso. Deus precisava que Elias se mantivesse forte, zero desânimo, para que ele continuasse fazendo a boa obra, né? Então Deus mandou o anjo para o alimentar, mandou o anjo ali com água, com pão, para Elias se fortalecer fisicamente, continuar a sua caminhada, porque a caminhada era longa. E é isso. A gente está no mundo, né? A gente está aqui nessa terra para servir, para ajudar. E isso aí, essa questão da gente encontrar pessoas que queiram desanimar a gente, que magoam a gente querendo ou não querendo, seja por querer ou não, né? Às vezes a pessoa fala coisas inconscientemente, porque nem ela mesma se conhece, nem ela mesma sabe que lá no fundo ela é uma pessoa que ainda não conhece o amor de Deus, ainda não tem aquela comunhão, né, com Deus. E a gente tem que... Nós que somos privilegiados, pessoas abençoadas, que conhecemos a palavra, sabemos do amor de Deus, nós temos que nos colocar numa posição de ajudar essas pessoas, né? Pedir para Deus, para que Deus nos dê força e capacidade e condições para isso, porque não é uma missão fácil, mas é preciso agir dessa forma. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E nunca deixar nada, né? Nenhum fator externo trazer esse sentimento ruim, esse sentimento de tristeza, de desânimo, aquela coisa que a gente não sabe de onde vem.
Vamos orar todas as vezes que a gente tiver com essa sensação, né, com essa tristeza. Vamos fazer a nossa oração ali em pensamento. Deus conhece o nosso coração. Ele só fica à espera mesmo da gente falar com Ele, né? Pedir a ajuda dele ali para que Ele realmente possa entrar com a providência, trazer a nossa alegria de volta, o nosso ânimo de viver, a nossa vontade de ajudar, porque no geral somos pessoas abençoadas e precisamos espalhar aí a palavra de Deus ao mundo. A palavra de Deus já diz: ide ao mundo, pregai o evangelho, e principalmente quando a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente está aí jogando sementes, né? É que essas tristezas, esses desânimos, eles aparecem sem razão, mas tenha certeza que se a gente orar, fortalecer a nossa comunhão com Deus, com muita oração, com muita obediência, se você achar que tá difícil, que a tristeza tá grande, que o desânimo tá grande, peça para Deus mostrar, né? Te mostrar, e isso vale para mim também. Peça para Deus mostrar aí por que razão você tá desse jeito, o que tá faltando você fazer, que tipo de obediência você tem que ter, né? Para que nós sejamos mensageiros da paz do Senhor. Que essa comunhão com Deus é maravilhosa. E essa leitura da Bíblia que eu faço aqui é algo assim que Deus colocou no meu coração, porque eu tô lendo a Bíblia, eu tô conhecendo a Bíblia. A Bíblia é algo incrível, é algo incrível. Tudo que você precisar entender sobre a vida, com certeza você acha na Bíblia. Peça nas suas orações para Deus lhe dar a direção, te dar as respostas do que está faltando, para que essa comunhão se fortaleça. Toda vez que a gente pede para Deus, Ele responde às nossas orações. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que nós... tudo que se passa, né? Ele sabe dos nossos sentimentos, Ele sabe do que a gente precisa. Só que a gente não tem que ficar de braços cruzados esperando que Deus faça aquilo que a gente não pede, né? A gente tem que conversar, orar e pedir para Deus, mostrar para Deus o que a gente quer. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da gente. Ele quer ter certeza, talvez? Não é isso. Ele quer que a gente se curve, né? Diante aí do seu amor, da sua misericórdia, porque Ele precisa ver que você busca, né? Busca aí por suas bênçãos. Ele precisa ver que você realmente quer, né? E a gente tem que fazer a nossa parte. Para que Deus faça a parte dele, que é nos abençoar, nos proteger, nos dar entendimento, sabedoria, a gente tem que fazer a nossa parte. Senão fica fácil demais, né? E não é dessa forma que acontece. A gente tem que ter humildade para toda vez que a gente sentir que tem algo errado no ar, que a gente não tá bem, que a gente não tá feliz por alguma razão que às vezes a gente nem sabe, nem identifica, e muitas das vezes nem razão pra gente estar triste, desanimado a gente tem. A gente precisa conversar com Deus, ter uma conversa aí aberta de pai para filho, porque Deus é o nosso pai maior. E pedir: Pai, tira esse desânimo de mim, tira essa tristeza, tira essa angústia. Eu preciso estar bem, preciso estar feliz, preciso transbordar a alegria que é andar na sua presença, para que as pessoas que estão ao nosso redor saibam
como é maravilhoso, né? Essa caminhada de fé e de obediência. Então, se alguma coisa não tá legal, vamos parar, vamos refletir, vamos conversar. Meu Deus, mostra o que tá de errado, o que tá faltando eu fazer. Me orienta, né? Me mostra qual caminho seguir. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que pedir para Deus, para Ele fazer o que for melhor pra gente. Não o que a gente quer. E muitas das vezes a gente quer algo, mas aquele algo que a gente quer não vai ser bom pra gente. Então a gente tem que entregar os nossos caminhos ao Senhor, para que Ele possa conduzir a nossa vida da melhor forma. E muita oração. Jamais percamos a nossa fé em Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. E nós que somos seres humanos falhos, que Deus perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e nos dê aí sabedoria para que a gente possa fortalecer a nossa comunhão com Deus, tá? O exemplo aí do profeta Elias, que diante daquela situação que ele estava vivenciando, os profetas estavam sendo perseguidos, e ele realmente se sentiu ali acuado, desanimado, né? Mas Deus lhe deu aí novamente a força que ele precisava para ele cumprir a sua jornada, né? A caminhada ainda era longa, então ele precisava ser forte. E é isso que a gente tem que tomar de lição para nós, para nossa vida. Tem pessoas ao nosso redor que precisam da gente. Deus ele quer que nós sejamos pessoas felizes e é isso. E a gente tem que agradecer a todo instante por tudo que a gente tem e orar e obedecer. E é isso, pessoal. Olha, eu espero ter ajudado aí vocês, tá? Que a minha mensagem aí tenha ajudado, tenha esclarecido, tenha sido aí uma mensagem de ânimo. Eu peço a Deus, né, sempre que me ajude a colocar aí um assunto, né, que eu possa estar ajudando as pessoas, ao mesmo tempo que eu estou ajudando as pessoas, que eu estou falando do amor de Deus, eu estou me ajudando também, né? Porque é muito bom a gente falar de Deus, falar do amor de Deus, ler a Bíblia, ler, refletir e que eu continue sendo um instrumento aí que eu continue sendo aí um instrumento aí da mensagem de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, que da mesma forma que Deus me abençoa, que Deus abençoe todos vocês também, tá? Esse encontro aqui de toda segunda-feira, ele me faz muito bem, eu fico muito feliz ao falar da palavra de Deus e eu espero que essa alegria, essa paz que me consome todas as vezes que eu tô aqui falando, lendo, refletindo, né? Que essa paz chegue até vocês. Portanto, sejamos gratos, sejamos filhos obedientes e nas nossas orações que a gente peça para Deus, né, que continuemos sendo merecedores das suas bênçãos, né? Que Deus continue nos abençoando. E é isso, olha, gratidão a Deus por mais esse encontro. Gratidão aí pela presença de vocês. Espero de verdade, do fundo do meu coração, que essa leitura de hoje, que essa mensagem que eu trago aqui para vocês, né, tenha ajudado aí de alguma forma, tá? Porque o meu objetivo
além de eu estar estudando, buscando a palavra de Deus de verdade, né? Que essa é essa aqui que é a verdadeira, o livro da vida, né? A verdadeira fonte de conhecimento da palavra de Deus. Então aqui eu estou estudando, eu tô aprendendo e estou dividindo esse aprendizado com vocês, tá bom? Muito obrigada. Fica aí o meu sentimento de gratidão por você que está me assistindo. E toda segunda-feira eu estou aqui, tá bom? Uma noite abençoada aí para todos vocês.